Charlie e o Sureste e o Luiz Avelino, as pessoas que nós estávamos esperando para começar a reunião e que são as pessoas que vão falar. Então, Paulo, eu estava explicando para o pessoal que você e o Sureste, especialmente o Sureste, que é o nosso diretor na Guiana, né? Nosso representante está na Amazônia Guiana, vocês estão trabalhando na programação, no fechamento da programação. E o Luiz Avelino, você está fazendo esse trabalho extraordinário de coordenação de todos os aspectos logísticos, passagem, hospedagem, etc. Então, que vocês três então vão se posicionar e explicar para o pessoal como é que está a situação geral. Então, acho que começa com você, Paulo. Depois a gente passa para o Sureste e termina com o Luiz Avelino e abre para as perguntas. Pode ser? Isso, pode ser, sim. Hoje não, Paulo. Pode seguir. Bom, o microfone tá funcionando aí, né? Certinho. Ouvindo claramente. Ok, gente. Boa noite para todos. Essa é a nossa, eu acho que última, né? Última reunião, último encontro antes da viagem, programada já para a semana que vem. Eu queria aqui passar algumas novidades, apesar do Belisário já ter divulgado isso agora há pouco no grupo. Coincidia com a nossa ida, a ida do presidente Bolsonaro. Estava previsto, né? Nós não tínhamos anunciado isso como um fato, até porque a nossa missão é uma missão empresarial, uma missão que tem um objetivo muito claro, mas seria muito bom, né, se tivesse coincidido, mas infelizmente o presidente Bolsonaro adiou, na verdade, novamente a viagem para Guiana, muito provavelmente, alguns dizem por questão de saúde, outros porque a agenda dele realmente está meio complicada. Bom, vamos lá falando um pouco sobre a Guiana. Paulo, só te interromper rapidamente. Ingressou o Remídio. Então eu vou inverter a ordem. Depois de você, fala o Sureste, porque o Remídio me disse que não vai poder ficar muito tempo. E o Remídio tem também umas novidades para comentar conosco. Inclusive, o Remídio conseguiu fechar a reunião com o governador, viu, para a gente, de Roraima. Isso, eu ia te sugerir isso agora. Eu gostaria, só para a gente dar uma celeridade para a reunião, né, por causa do tempo também, a gente inverter. Eu queria propor que o Remídio entrasse agora, logo, depois no final, eu vou falar mais sobre os aspectos empresariais, da missão e etc. Mas a informação que o Remídio tem ele também está com esse problema. Eu sugiro que o Remídio entre logo agora, né? Eu dou uma interrompida, ele entra, faz uma explanação para a gente, tem uma experiência. Tá bom. Depois o Sureste pode falar um pouquinho sobre a agenda, né? Ele tem também excelentes novidades, que ele já me passou aqui. E aí sim, eu entro e deixo por último o Luiz Avelino para questão só se tiver alguma dúvida operacional de logística, tá bom? Tá ótimo, tá certo então. Muito obrigado. Vamos lá, vamos passar para o nosso amigo Remídio. Remídio, está com você a palavra. Ô Belisário, boa noite a todos aí. Eu arrumei um tempo aqui, eu prefiro que vocês vão falando aí para que eu me intere melhor aí sobre a programação aí. Eu posso ficar para depois, não tem problema não. Mas você não quer falar logo para o pessoal da reunião que você conseguiu agendar com o governador de Roraima? Assim, a reunião com o governador está marcada para o dia 4, às 17 horas. O governador vai receber lá no Palácio a comitiva e bater um papo, falar sobre Roraima, as perspectivas aí com a Guiana, e que ele também é um entusiasta aí dessa ligação com a Guiana. E então essa reunião está marcada, está confirmada. Amanhã nós vamos ter uma reunião às 10h30 lá aqui na Fier com o Felipe Dal. O Felipe Dal está aqui em Boa Vista e ele quer se inteirar aí das relações aqui dos roraimenses com a Guiana. E ele pediu para nós um bate-papo, então nós vamos fazer um bate-papo amanhã na Fiera às 10h30. Se alguém de Roraima tiver sintonizado aqui, a gente está marcado ali para a gente fazer ele quer uma avaliação aí do... Ô, Remídio. Oi. Sim, pois não, estamos ouvindo, pode falar. Estamos ouvindo, pode falar. Então ele quer fazer uma avaliação aí
fazer uma matéria também aí jornalística sobre essas relações aqui de Roraima, do comércio de Roraima com a Guiana. Excelente, muito obrigado. Ele também já tinha conversado comigo há um tempo atrás, ele até já fizeram uma entrevista inicial com o Paulo De Carli, já até foi ao ar, mas muito obrigado, excelente, excelente, Remídio. Remídio, muito obrigado pelo seu apoio lá com o governador. Antes de passar a palavra para o Paulo, deixa eu só falar uma coisa, já que o Remídio, como você tem uma boa relação com o governo, o que aconteceu hoje? Ontem eu estive com o ministro das Relações Exteriores e pedi para ele ajuda lá da embaixada, né, para nos dar apoio institucional. Então, hoje, os assessores do ministro já entraram em contato comigo e pediram que a gente mandasse um expediente formalizando esse pedido, só que tinha que ser um expediente do governo. Então, eu entrei em contato com o pessoal, meu Deus, como Eduardo. Você conhece o Eduardo Ostraz? Sim. E o Eduardo, que ele é o assessor internacional do governo, né? E aí eles, então, já providenciaram isso, amanhã estão enviando o expediente, de tal forma que a gente vai poder contar com o apoio do Itamaraty lá em Georgetown, tá bom? Ok. Paulo, desculpa, a palavra está contigo. Tá bom, gente. Então, só dando prosseguimento aqui, vou pegar a partir do gancho da informação do Remídio, tá? Eu não sei se todos terão chegado em Boa Vista até às 17 horas, mas muito provavelmente eu acredito que 80%, 90% sim, porque os voos chegam aí a partir de meio-dia até as 3 horas, 3h30 da tarde, né? Então, grande parte da nossa comitiva já vai estar aqui, e isso é uma informação bastante interessante, porque, como o Remídio diz, o governador aqui de Roraima é um grande incentivador dessa integração entre a Roraima e Amazonas, enfim, da região norte com a Guiana. E tem exatamente a mesma leitura que nós temos, que o próprio nosso companheiro Remídio também tem há muitos anos, que a Guiana é a nossa porta de entrada e saída no futuro para toda essa nossa produção agro da região, essa produção do polo industrial de Manaus, quem sabe também um dia não venha para cá. Então, enfim, é o nosso porto, é o porto marítimo, é o nosso acesso ao mar, né? Então, eu acho que essa reunião vai ser muito produtiva, vocês vão sentir um governador muito motivado e tenho certeza que isso aí enriquece bastante a nossa experiência de entrada nessa missão. Eu queria voltar agora à questão prática da missão, tá bom? Nós fizemos uma programação inicial, que era uma proposta, né? Nós divulgamos desde o início, uma proposta de 3 dias de atividade, e eu procurei dar um enfoque quando nós a rabiscar essa programação com a participação do Sureste, do próprio, a tentar dar o máximo de objetividade na conversa entre empresários de lá com empresários do Brasil. Ou seja, não seja uma viagem só de oba-oba institucional. Vamos tentar dar a essa missão um avanço de negociações, de abertura de oportunidades, de entendimento de mercado, né, para os dois lados. O Remídio levantou uma questão que, de fato, sempre foi uma barreira, que é o problema, não é para todos, mas para uma parte do nosso grupo também que é o inglês. Nós tomamos um cuidado, e aí contamos com a ajuda do Luiz Avelino, profissional, de contratar intérpretes, né, intérpretes qualificados, numa quantidade suficiente para atender o tamanho do nosso grupo, considerando aqueles que não falam inglês, para dar o apoio, a sustentação nas eventuais conversas que nós teremos nas chamadas mesas de negócio, nas rodadas de negócio, nas conversas e na integração de empresários e de entidades e até mesmo das autoridades que nós vamos ter lá na Guiana. Então, portanto, no primeiro dia, que é o dia 5, no período da tarde, nós vamos cumprir uma agenda, eu diria, mais institucional, porque é o momento que nós vamos receber dos representantes do governo da Guiana que estarão presentes, dos ministros que estarão presentes, as informações referente a aspecto legal, as oportunidades que o governo está incentivando, os investimentos que o governo está programando para os próximos anos na Guiana, que abrirão grandes oportunidades também para a participação dos brasileiros. Enfim, nós vamos conhecer um pouquinho do que é e do apoio institucional e de como funcionam incentivos fiscais, abertura de empresa e etc. Dúvidas que ocorrerem no primeiro dia,
poderão ser esclarecidas no próprio evento, mas nós temos aí o apoio do Sureste, que tem lá uma atuação bastante profissional, que questões, por exemplo, menores, como se abre uma empresa na Guiana. O Sureste, por exemplo, tem uma empresa especializada nesse tipo de assessoria, então lá terão profissionais que atuam nisso. Então, a gente não precisa ocupar necessariamente uma autoridade, um ministro, com uma pergunta básica que nós conseguiríamos resolver e responder no próprio local pelas experiências dos próprios parceiros que estão lá, né? Alguns de nós, empresários, já temos a atuação lá há alguns anos. Temos o Sureste, que é diretor da Panamazônia. Quero dizer aqui, inclusive, depois ele vai falar um pouco sobre isso, que o escritório da Panamazônia já está sendo montado, não estará pronto na data da nossa visita, como se planejava, mas já está aí bem adiantado, e nas visitas que decorrerem dessa missão, aqueles empresários que forem desenvolver seus negócios poderão contar com o apoio do Sureste e do escritório da própria Panamazônia, da nossa entidade, lá em Georgetown. Isso é um passo importante, porque nos dará segurança, né, de caminhar por lá sem cair na mão, às vezes, de um aventureiro, de um picareta local, ou até mesmo andar às cegas num país que a gente não conhece. Por fim, no segundo dia, vamos procurar intensificar os contatos com o setor privado, portanto, com os empresários. Serão essas rodadas de negócio que vão nos ocupar aí boa parte do dia. E no terceiro dia, nós resolvemos fazer digamos, Oi, estão me escutando? Desculpa. Oi, alô? Escutando, Paulo. Pode falar. Estão captando aí? Ok. No terceiro dia, nós vamos procurar fazer um tour com algumas opções, que é a visita à infraestrutura do porto local, de como as empresas operadoras portuárias local, para entendermos o mecanismo de entrada, saída da infraestrutura que eles têm. Nós já vamos ter conhecido o que eles estão projetando para o futuro de investimentos, né? E vamos conhecer a estrutura atual. Vamos visitar algumas empresas e alguns pontos de interesse comercial e empresarial. Nesse terceiro dia, eventualmente, o grupo pode, havendo, por exemplo, em consequência de um encontro que um empresário nosso teve com um empresário local, e essa conversa amadureceu, e ele receba um convite para visitar a empresa, né, um eventual cliente ou um eventual parceiro, esses empresários poderão sair, né, dessa programação que nós estamos ali de visita e ir direto ao que interessa aos seus negócios. Portanto, apesar do curto espaço de tempo, eu acho que vai ser uma visita bastante produtiva, sabe, com um enfoque bem pragmático e tentando, na medida do possível, vamos testar essa estrutura agora, superar os problemas de língua com os nossos intérpretes, né, e dando mais compreensão e capacidade de comunicação para todo o grupo. Tá? Eu acho que isso é bastante interessante. Então, em linhas gerais, essa é a programação. Eu queria passar agora a palavra para o Sureste, que é quem está conduzindo a agenda específica. Ele já me passou aqui, antecipou um pouco antes da reunião alguns já as confirmações, mas eu tenho a impressão que nós não teremos dificuldade, o Jorge aí deve confirmar isso, para cumprir com a presença institucional do pessoal do governo da Guiana na nossa missão, né? E também aí estamos aguardando os resultados do apoio da embaixada, que eu acho que também é um apoio institucional. O aspecto empresarial só nos fortalece, mas na prática o que vale mesmo é o contato, que ele disse, com o setor privado do lado de lá, e nós conhecemos um pouquinho do funcionamento dos negócios da Guiana. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, no final da reunião, eu vou estar à disposição para responder. O questionamento que vocês tiverem aí, estou à disposição. Então, passa aí, o Belisário, a palavra de volta para você continuar chamando aí por ordem. Não, Sureste, a palavra está com você, Sureste. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Pode me ouvir? Claramente. Ok, boa noite a todas. E, em primeiro lugar, estou muito orgulhoso por fazer parte dessa conceituada organização da Panamazônia, e dou meus parabéns para o seu Belisário, o Alexandre Zucatelli, e principalmente para Paulo de Cali, pelo empenho, por acreditar. E ele é incansável, eu não sei, ele não dorme, ele trabalha dia e noite. E por aqui, eu estou aqui também, né? A gente estamos tentando resolver as coisas, organizar.
Temos confirmado, primeira confirmação, que nós não tínhamos local definido ainda, né? Mas consegui confirmar com o ministro de Housing and Water, esse de Habitação e Água, no ministério dele. Ele tem sala com capacidade para caber todo mundo, tem microfone para facilitar para interno. E essa vai ser às 3h30 no dia 5. 15h30 até 16h30. E temos também o Porto, já está confirmada a visita do Porto, do João Fernandes. Temos a confirmação do CEO da GoInvest, que ele é uma das pessoas mais importantes dessa visita, realmente. E temos também o presidente do Private Sector Commission, que é muito importante para o setor privado. E tem encaminhado para alguns outros ministros também, ministro de Trabalho Público, ministra de Turismo, Comércio e Indústria. O ministro de Agricultura, ele está fora do país. E não sabemos exatamente que dia ele volta, mas nós estamos em comunicação com ele e com o setor privado, grandes empresários aqui da Guiana Inglesa também. E já que temos, assim, um perfil, mais ou menos, das empresas, dos empresários que estão vindo, estou procurando empresários da Guiana que têm mais ou menos o mesmo tipo de... E nosso trabalho aqui é de atuar como ponte para promover negócio. E os horários aqui de reunião, acredito que o primeiro voo que sair do Letten vai chegar em Georgetown por volta de 11h, 11h30. E a primeira reunião que nós temos confirmada é com o ministro de Housing and Water. Essa aí, às 15h30. Se vai dois voos, talvez o segundo voo, o pessoal pode chegar mais tarde um pouco. Então, eu estou visado, dentro da minha opinião, dentro da minha visão, eu acredito, depois da reunião com o ministro, de 16h30 que vai terminar, a gente volta para o hotel, e de lá, a partir de 17h até 19h, eu acho que é um horário muito, assim, boa para os ministros e outras pessoas chegar, né? E para receber a delegação, fazer perguntas para ele explicar mais sobre a Guiana, porque o horário comercial da Guiana também é de 8h até 16h. Então, essa não atrapalharia no dia a dia de cada um, né? Eles podem ir lá depois do expediente, do escritório deles, e muito bem podem receber a gente lá. Mais ou menos é isso que estou fazendo, é isso que nós já conseguimos. E a visita, até agora, nós temos bastante coisas de interesse, tá? Para que a visita tenha mais significado e que tenha mais valor, que todo mundo fique satisfeito, né, com a viagem para cá e sentir missão cumprida no final. Muito obrigado, Suresh. Eu tenho uma pergunta, Suresh. Sim. Suresh, além do que você falou do Private Sector Commission e do GoInvest, mas além desses dois, você está tentando marcar agendas com empresários, por exemplo, você, naquela lista que eu mandei para você, tem lá o segmento, né? Pois não, para esses segmentos específicos? Ok, essa aí está falando do dia 5 de abril. Agora, tá bom, ok. Tá. Desculpa, tá. Não tem problema. No dia 6, a gente procura, né, de chamar mais empresário guianês, de focar mais no setor privado, de interação, de troca de ideias, de fazer conexões de empresário brasileiro com empresário guianês. E a gente vai fazendo essa ponte no dia 6. No dia 7, ficar livre para quem quiser
visitar alguma empresa ou algum lugar, visitar o porto, ficar livre para visitas no dia 7. E dia 8 de manhã, naquela agenda provisória, tinha alguma atividade. Não vai ter mais nenhuma atividade? Não, porque o check-in é muito cedo, no dia 8, no aeroporto. Não, o check-in não era meio-dia. Tá, tudo bem, ok, tá certo. Tá, então eu estou O confundindo. check-in, Belisário, deixa eu interromper. Ah, O check-in no dia perdão. 8, quando o voo sai meio-dia, nós temos que fazer o check-in 2 horas, no mínimo, antes. Entendi, Especialmente se for um dos voos que é internacional, entendeu? Então, nós temos que entendi. nos precaver aí que o check-out nosso vai ser por 9 horas da manhã. O que Entendi. Tá talvez eu bom. proponha é que seja feito um café da manhã no próprio hotel dos grupos e fazer uma reunião de avaliação, né? Uma reunião Ótimo, final ótimo. nossa mesmo, Eu acho interna, para boa ideia. saber. Tá bom? Vamos incluir, então, isso na agenda. E no dia 7, Perfeito. ao invés de deixar o dia 7 livre para as visitas, eu achava melhor, não sei, só uma sugestão, talvez fazer essas visitas coordenadas, de visitar o porto, visitar as Não, infraestruturas que isso o Paulo... está marcada. Já Ah, está Sim, marcado para o dia 7, o que o Suresh o acabou de falar aí porto. da visita do Porto, é no dia 7. E outros locais que nós vamos passar no CARICOM, na sede do CARICOM, que é uma coisa bacana, importante também da gente manter contato, que é a sede lá do mercado comum deles. Então, nós teremos uma programação feita, que o Luiz Avelino está organizando e o Suresh vai complementar, mas no dia 7 vai ser justamente essas visitas coordenadas, visitas ok, programadas. Agora, ok. nós vamos abrir para aqueles empresários que no dia anterior fizeram contatos com algumas empresas e tenham interesse de visitar a empresa. Eu, por exemplo, sei lá, eu conheci o maior produtor de frango lá e o meu produto é soja, eu quero conversar com ele. Eu estou com um exemplo hipotético. Então, ele vai visitar a empresa, ele não precisa ir na nossa programação especificamente, ele vai ter a liberdade para poder justamente tocar os negócios dele, né? Ou seja, Ok, tá prosseguir bom, com os negócios dele. tá bom. Paulo, antes de passar a palavra para o Luiz Tá Avelino, bom? eu vou abrir para ver se alguém tem pergunta sobre a programação. Senhores, alguém tem pergunta, algum comentário? Ok. Por favor. Vamos lá. Eu Ninguém estou tem tranquilo, pergunta? tá? Se não tem, eu gostaria de fazer. Não, eu estou tranquilo, eu estou seguindo aí o que vocês estão falando. E assim que surgir qualquer coisa, eu vou levantar a mão aqui, tá bom? Tá bom. Fabiano, eu já vou falar do Eu seu tenho caso. Pois não, Paulo. Pode falar, Paulo. O Suresh mencionou aí a reunião que vai ser no primeiro dia, do dia 5, com o representante do governo, que é o CEO, né, que é o equivalente ao presidente do Go Invest. Eu preciso só aqui fazer uma menção específica sobre isso para nós que somos empresários e pretendemos fazer negócio lá. O Go Invest é uma espécie de uma agência de desenvolvimento, ele tem status de ministro lá no negócio, ele responde diretamente ao presidente da República. Essa entidade ela é uma espécie de uma central de organização de investimentos empresários internacionais, especialmente, que venham a fazer negócio na Guiana. Através dele, é uma espécie de SUFRAMA, viu, Belisário? É através deste órgão que qualquer negócio que se imagine montar na Guiana hoje tem que ser iniciado. O primeiro passo é lá, porque é lá que se recebe as expressões de interesse de investimentos, é lá que se estabelece análise de planos de negócio para a concessão de incentivos fiscais, é lá que você reivindica terrenos, terras, ou seja, qualquer tipo de benefício que você vá gozar do governo, né? Ou seja, pedir ao governo como contrapartida, é exatamente no Invest inicie, porque cada Invest, depois de analisar o projeto aos demais órgãos públicos, as providências que vão desde uma licença ambiental para funcionamento do seu negócio até uma licença da Receita Federal local, um incentivo fiscal, autorização para remessa de capital internacional pelo Banco Central da Guiana,
de lucro, ou seja, a figura-chave. A gente conhecer todos os ministros, como do Housing Water, Public Works, né, etc. Mas esse elemento, para nós, na prática, é a chave da porta de entrada e saída hoje para investimento na Guiana. Isso eu quero ressaltar, e aí eu quero parabenizar o Sureste, porque esse é o elemento mais importante para o sucesso da nossa missão. Excelente, Paulo. Parabéns, Paulo. Parabéns, Sureste. Paulo, antes de passar a palavra, eu tenho aqui um comentário do Ivan Gonzalo, que ele está perguntando se a gente vai mandar o papel, né, aquela proposta refeita, e esclarecer para ele que sim. Eu queria ver se a gente consegue, porque dia 4, que é segunda-feira, já está todo mundo se deslocando, né? Então, se até sábado, Sureste, a gente consegue fechar isso para pôr no papel e ajustar tudo e mandar para todo mundo. Com certeza, sim, daria. Então, Ivan, você está respondido sua questão. A gente vai preparar, obviamente, ajustar a agenda e mandar para todo mundo. Antes de passar a palavra para o Luiz Avelino, tem uma situação aqui que eu soube hoje, que está aqui presente conosco, o Fabiano Melo. E eu não sei se eu estou enganado, mas eu não vi o nome do Fabiano Melo na sua lista, Luiz Avelino. Então, eu queria só esclarecer essa situação. Né, e já diz, mas salientando que o Fabiano Melo é muito bem-vindo. Luiz Avelino, está com você a palavra. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Claramente. Ótimo. Bom, de princípio, nós temos um Fabiano, o único Fabiano, que vem pelo grupo Bechmol, que foi colocado pelo seu José. Eu não tenho nenhum outro na lista, né? Então seria importante eu receber as informações. Eu não tenho dele. Fabiano, você quer explicar rapidamente a sua situação? Porque realmente ficamos surpresos com a sua participação, mas repetindo que você é muito bem-vindo, por favor. Não, tranquilo. O Wilton, que eu acho que tá aí na sala aí conosco, ele que estava mais à frente aí. Seria mais interessante ele conseguir explicar aí para a gente. O Wilton, tá na escuta, hein? Sim, estou na escuta aqui, Fabiano. E só para deixar clara essa questão, boa noite aí a todos. Como nós somos o grupo que vai se deslocar juntamente com o grupo do Remídio, que nós vamos de carro para Guiana, então nós não entramos nos pacotes de viagens, hotéis, etc. Nós fizemos todo o nosso pacote de forma individual, você entendeu? Nós vamos participar, sim. Entendi. Hilton, entendi. Tá bom. Então, Hilton e Fabiano, deixa eu te falar. Mas vocês têm que passar os dados de qualquer forma para o Luiz Avelino. Ele já vai explicar para você. Por quê? Primeiro, nós alugamos os espaços levando em consideração o número de pessoas que vão participar. Os deslocamentos com van também foram contratados levando em conta o número de participantes. E não sei se vocês vão precisar de intérprete ou não, mas pelo menos o rateio do auditório, vocês têm que participar, entendeu? Do que a gente está tendo esse custo. Todos os participantes têm que participar. Então, dito isso, eu passo agora, mas repito que vocês são muito bem-vindos, viu? Vai ser uma satisfação tê-los na comitiva. Eu passo agora a palavra para o Luiz Avelino, para explicar toda a situação. Avelino, por favor. Ok. Boa noite. Só explicando um pouco aos dois integrantes, eu não recebi nenhum contato ou indicação de vocês, por essa razão eu estava desconhecendo a participação. Imediatamente após essa reunião, vocês podem pegar com o Remídio o meu contato e a gente passa a tratar sobre isso. O que o senhor Belisário está falando é o seguinte: para que o evento acontecesse e o tempo que foi dado, muitos estão fazendo o pacote completo, com passagens, hospedagens e os outros custos, que são os translados, aeroporto, hotel, e translados na cidade, né? Que é as visitas
ao Porto, a JF Fernandes e outros. E tem também o custo que nós temos, que é da sala de reuniões, dos 3 dias, e os intérpretes, né? Que vão ser colocados, e esses aí serão exatamente para quem for necessitar, né? Quem achar que quem não precisar, é só indicar, fica fora. O que nós vamos fazer agora, e eu ia até dar a explicação a todos que estiverem participando, a razão do atraso, do rateio desses demais custos, é que houve, nesses últimos dias, a entrada de vários participantes, e que, logicamente, tem que ser revisto, né? Eu, em alguns locais, eu pedi ônibus adequado para um número de pessoas aí, tive que rever. E, por último, tivemos, infelizmente, algumas desistências. Então, por essa razão, eu ainda não soltei e informei aos participantes os valores individuais. Todos os participantes já me informaram o que necessitam. Alguns que estão indo por veículo próprio não vão precisar, inclusive, nem de translado na cidade, porque vão usar seus próprios veículos. E o resto a gente já deixou bem claro. Então, eu convido os dois, no final, buscar o meu contato, e eu já informo mais ou menos, eu envio para vocês a carta que foi enviada a todos os participantes, para vocês terem uma ideia do que vocês vão precisar ou não. Só dando um exemplo, eu fui procurado por outra pessoa e disse, olha, eu não quero participar de nada, eu quero ir lá só para fazer algumas reuniões. Eu digo, olha, então o senhor entende que o senhor não está querendo fazer a viagem junto com o grupo, porque o grupo tem custos que tem que ser feito a todos. Bom, a minha parte aqui foi chamado pela Panamazônia, eu não faço parte da Panamazônia, espero um dia poder Luiz Avelino, fazer parte. Luiz Avelino, Mas... Luiz Avelino, deixa eu te interromper. Então, só uma coisa para deixar isso claro. Um custo que todos vão ter que arcar, vão ratear, não tem como escapar desse custo, é o custo do auditório. Então, vocês dois que não estão na lista, vocês necessariamente têm que entrar em contato com o Luiz Avelino, porque mesmo que como vocês vão no carro de vocês não vão precisar de van, e também parece que vocês não precisam de intérpretes, né? Falam inglês, então tudo bem. Mas o custo do auditório não tem como escapar, todos têm que ratear, tá bom? Desculpa, Avelino, por favor, Ok. pode Aí continuar. outra coisa importante para a gente tratar agora é o senhor Jorge, ele colocou, eu achei de um jeito muito acertado, que conseguiu com o ministro uma reunião no próprio ministério. Então, eu quero pedir ao seu Jorge, eu tenho como imediatamente contactar a Ambassador, que vai ser a empresa que vai nos prestar serviço, o senhor me envia o endereço do ministério para eu colocar esta visita ao ministério, porque não estava na minha previsão. Se os outros, Goinvest, algum outro, não vai acontecer no hotel, eu preciso ser informado, porque, como estamos falando agora, o meu trabalho é locar, buscar o melhor custo para o grupo, mas eu não tenho como saber, vamos dizer assim, se todos estiverem em Georgetown e disser, não, a Goinvest nós temos que ir para a sede da Goinvest. Eu não estou, se eu não estiver sabendo, não vai ter o veículo para levá-los. Tá? Então, esse alerta eu gostaria. Eu primeiro pedir ao senhor Jorge que logo também me envie o endereço desse ministério para eu enviar para a empresa que vai nos prestar serviço, para ela incluir no roteiro, né? Bom, pessoal, nós conseguimos colocar 95% do grupo no hotel Hermanston. Então, sendo assim, o grupo do senhor Remídio, ele já tinha me antecipado que vai ficar no hotel Status, né? Então, vai ficar muito simples, porque são endereços próximos, né? E toda essa operação, eles tendo veículo próprio para fazer o translado na cidade, eu acredito que a gente resolvendo quais são as visitas novas que vão precisar de deslocamento, eu não tenho o que falar. Existe um porém que eu estou alertando a todos, os que
os que desembarcam em Boa Vista, quem vai via aérea, precisa fazer no retorno o teste de antígeno. Nós fizemos uma consulta a 2 laboratórios, um ainda não respondeu, para tentar levar ao hotel esse exame. É um exame que 2 horas depois já sai. Ainda não tivemos a confirmação deles para ir ao hotel. Por quê? Porque estavam querendo fazer uma cobrança individual, o mesmo valor que eles iriam para uma pessoa, eles queriam cobrar para um grupo, para cada pessoa, um grupo de 30 pessoas, e isso ficaria bem mais caro. Então, eu estou verificando, se o último caso eu vou fazer agendamento, e aquelas pessoas que são poucas, são 8 até agora, a gente levaria até o laboratório fazer o exame para poder estar apto para embarcar de volta para o Brasil. Bom, se tiverem mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de todos. Tá? Eu tenho uma dúvida. E o PCR? Todos têm que fazer o PCR, né? Independente do antígeno, que esse pessoal que vai fazer... Não, o antígeno é do retorno. Vamos deixar claro. Para sair do Brasil... E o PCR? Para sair do Brasil para Guiana, você precisa ter ou o antígeno, que só vale 24 horas, ou o PCR, que vale 72 horas. Aquelas pessoas que já vão sair de Manaus, chegar de tarde, sem tempo hábil para fazer o antígeno aqui, devem já vir com o PCR, entendeu? Quem mora em Boa Vista, que vai embarcar no voo da manhã do dia seguinte, pode fazer só o teste de antígeno, que é aceito pela Transguiana, e embarca porque vai estar dentro das 24 horas. Isso, Boa Vista, Georgetown. O retorno, que já vai estar acima de 72 horas e o exame PCR não vai estar mais válido, que precisa fazer o teste de antígeno lá. Eu gostaria de salientar que isso só vai ser necessário para quem vier no voo Boa Vista, Georgetown Boa Vista, ou Boa Vista. Quem está no voo de Letten, não estão fazendo essa exigência na fronteira no retorno para Boa Vista. Entenderam? Uma pergunta, e no caso do Alexandre, caso ele vá no avião fretado, como é a situação dele? Eu expliquei isso a ele hoje. Para ele chegar em Georgetown, ele tem que chegar lá e apresentar pelo menos o exame de antígeno. Ele tem que chegar com o exame. Para ele voltar, se eles fizerem um PCR e o exame tiver mais de 72 horas, agora, se você... como eu estou trabalhando direto com a Transguiana, eu não sei se o avião próprio, mas com certeza a imigração vai exigir deles, antes de sair do país, esse documento. Mas eu posso verificar se eles estando em avião próprio, eles estariam isentos no retorno do exame. Isso eu posso responder ainda amanhã pela manhã. Tá bom, tá certo. Eu tenho uma pergunta. Essa questão de quem tiver... Só para completar aqui, essa questão do avião próprio, eu tenho aqui já a resposta para antecipar. O procedimento de entrada e saída é exatamente o mesmo do voo que nós estamos indo de carreira, tá? Quem for em avião próprio, a empresa, ele é obrigado, porque é um voo internacional, eles vão ter um despacho contratado, tanto no Brasil como na Guiana, tá? Que eles são obrigados a contratar esse despacho local. E geralmente, quando o comandante do avião faz esse despacho, já vem uma lista dessas exigências com 48 horas antes do embarque, entendeu? Então, eles já falam do PCR, falam de todo esse procedimento de entrada e saída. Então, não tem que se preocupar, porque o próprio comandante do avião ou a empresa de táxi aéreo que for fazer o despacho já passa essas informações bem detalhadas. Tá bom, Paulo. Passar a palavra para Alexandre Zucatelli. Alexandre. Boa noite a todos. Primeiramente, aí, parabenizar aí o Suresh, o Paulo, o Remídio, o Luiz, Belisário, vocês todos aí que estão encabeçados aí nesse grande projeto aí que vai ser feito aí, desse intercâmbio aí com a Guiana. Achei tudo muito interessante e nessas últimas 2 semanas, realmente aumentaram o número de interessados aí até Georgetown. E eu queria deixar aberto também, por isso que nós fomos atrás até de uma outra alternativa de conseguir um avião para
até fazer esse voo direto, Manaus-Georgetown, e é um avião que tem capacidade para 9 lugares. Quem tiver algum empresário que estiver pensando e quiser compartilhar conosco para a gente conversar, é muito bem-vindo, porque a gente está tentando fechar esse avião para ratear, para a gente poder também estar participando com um grupo maior nesse evento, nesse encontro aí na Guiana. Então, eu fiquei com uma dúvida, a agenda do dia 6. Dia 6 é uma rodada de negócio com os empresários, seria isso? Alexandre, exatamente isso. No dia 6 vai ser tudo que é o private sector, né? O setor privado guianense, com nós, que somos o setor privado brasileiro da missão, e reunião com os empresários anfitriões, né? Com afinidade a cada um dos nossos convidados da missão, né? Ou seja, cada empresário daqui tem um perfil específico ou uma área de interesse. Então, o Sureste está tentando justamente compatibilizar que essas mesas de negociação sejam com empresários com afinidade de parceria e interesses no mesmo setor, né? Então, nós vamos colocar um exemplo. Não adianta a gente colocar uma pessoa do setor madeireiro com uma pessoa um empresário que é do setor de plantio de soja ou do setor de transporte, né? Então, não obstante isso, haverá, sim, integração porque, às vezes, você tem um empresário que está em um interesse específico, mas quer falar com um cara de transporte. Então, haverá também essa interatividade entre os grupos. Mas a ideia é justamente que o Private Sector Commission faça uma rodada de mesas com empresários no mesmo setor ou de interesse no mesmo setor, né? Nós temos aqui no nosso grupo, Alexandre, pessoas que, por exemplo, são de um setor, originalmente, setor de comércio, mas estão indo para lá com interesse de outras atividades. Isso acontece no setor agro, por exemplo. Tem gente que é do setor de transporte, mas que está indo para lá em busca de uma oportunidade para plantio de soja, né? Então, existem... por isso que nós botamos não só a área de origem do empresário, mas principalmente a área de interesse que ele tem na Guiana. Então, acho que isso aí vai ser a parte bem produtiva da reunião, sabe? Acho que é importante que a gente tenha essa leitura para a gente compreender um pouquinho também de como funciona o modus operandi empresarial deles. Tá bom, Perfeito. muito obrigado, Paulo. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta e um comentário. Já desde há umas 2 semanas, Paulo e Luiz Avelino, que muitos participantes, o Pedro Monteiro, o Solon, que está aqui conosco, muitos outros, sempre me perguntam, e o preço do rateio, o custo do rateio, o custo do rateio. Então, está ficando em cima da hora. Eu acho que a gente tem que fechar esse custo do rateio no máximo até amanhã, que é para dar tempo do pessoal fazer os depósitos na sexta-feira para o Luiz Avelino, porque, pelo que eu entendi, o Luiz Avelino já está, inclusive, fazendo adiantamento com recurso próprio dele. Então, eu preciso fechar esse valor do rateio amanhã. Eu queria o seu comentário, Luiz Avelino, e do Paulo também. Bom, voltando aqui. Eu, como eu falei no início, estou com os valores todos já dos orçamentos, quer do pessoal de transporte, tanto o translado daqui como o de lá, já tem tudo. O que fez eu segurar e não soltar os valores foi a entrada de alguns, quer dizer, a iminência de entrada de alguns que estão me pedindo todo dia para guardar mais um dia, para que eles entrem, e que, logicamente, isso é interessante para todos, porque aí o rateio fica melhor, mas também, por último, o que aconteceu ontem, a saída de 3 integrantes. Então, nesse momento, eu disse, espera aí, eu tenho que verificar certo se esses novos integrantes vão entrar, porque pelo menos fica equilibrado no que eu já fiz o cálculo. Já tenho para a segurança, já tenho o contrato já feito com o transporte, tanto de Boa Vista para quem vai viajar por Letem ida e volta, como todos os translados lá. Já tenho acertado com o principal intérprete, que é aquele que vai estar
ao microfone ao lado das autoridades ou das pessoas para fazer aquela tradução melhor. E contratei 2 outros intérpretes para acompanhar vocês nas visitas ou nas mesas de negócios. Esse também já está com os valores fechados. E, por último, que eu estava falando a vocês, é a questão do teste para quem retorna por Boa Vista. Eu ainda tenho deles, ainda estou insistindo que eles venham no hotel. Porém, olha a situação, o teste custa 6 mil por pessoa e 30 mil guaianis, 6 mil guaianis, 30 mil para vir fazer no local. O que eu digo a ele? Poxa, eu estou oferecendo a você 8 pessoas, talvez 10. Me faça um preço de uma visita só para esses 10. Eles insistem que querem cobrar 30 mil para cada pessoa. 30 mil, eu vou fazer um cálculo, mas é um valor que chega perto a R$1.000 por pessoa só para fazer um teste de retorno. Quando é 6 mil, o teste é para uma pessoa no laboratório deles. Então, o que eu estou tentando ainda? Esse é o único custo. Eu já tenho o valor no laboratório. Último caso, eu faço o deslocamento de grupos, né, das pessoas do hotel para fazer o teste e resolvemos isso. Mas é um valor que eu já tenho em mãos. Então, por último, agora, temos 3 pessoas que estão insistindo. Hoje à noite, o seu Itaércio, que é da área de construção, eu acho que é 061, deve ser Brasília. O senhor Caio Mondotti, agora estou esquecendo a área dele, e deixa eu ver, porque está me falhando a terceira pessoa. Seu Eduardo... O Fernando. E também tem o Fernando. E também tem o Fernando, que ele disse que seria um grupo de 3 pessoas. Então, o que eu estou explicando aqui? Imagina, pessoal, nós estamos pensando no rateio. Se essas pessoas... Enfim, e é o que eu estou pedindo a eles, o Paulo e o Belisário estão acompanhando. 2 dias que eu peço, fechem a decisão, porque eu preciso fechar a conta para todos, né? Então, o Ivan, da Fier, tem falado comigo e eu tenho dado essas explicações a ele, né? Então, na realidade, os valores já estão contratados, né? Logicamente, talvez, se houver um aumento, mas com os que vão sair e o que vão entrar, vai ficar equilibrado. As empresas de transporte já nos deram veículos que dá a condição, se aumentar mais 2 pessoas, não altera o valor do contratado, entendeu? Eu lá fiz orçamento com 3 empresas, com a Ambassador, com a Crio e outra também, Knight, eu acho que é Knight. São 3 empresas. E aí eu encontrei a Ambassador com bom custo e bons veículos. Tá? Então, eu peço, se algum desses que estão ainda na iminência de... O senhor Itaércio, ele explica. Todo dia ele está ligando para a Polícia Federal porque o passaporte dele... parece que amanhã vão entregar o passaporte. Eu até compreendo ele, não emitiu uma passagem, até porque ele precisa oferecer os novos dados. Então, pessoal, eu acredito que amanhã, mais tardar à tarde, eu entrego os valores individuais. Inclusive, eu falei ainda há pouco, eu passei para a Fier, porque a pedido do grupo, são 3 pessoas da Fier, a Fier não é uma empresa privada, é uma entidade. Ela disse, olha, é muito difícil para nós fazer uma despesa de última hora. Então, eu tomei a decisão de passar um valor que talvez eu tenha que cobrir alguma parte se eu não conseguir repor o número de participantes. E, por último, eu falei para o senhor Belisário, que o senhor Stanford, que é o gerente do Hotel Redmaster, ele disse, olha, eu posso aguardar o senhor, o que eu não posso é se chegar outra pessoa para reservar a sala de reunião nos horários que você definiu, eu não posso segurar, talvez... Então, eu disse a ele que amanhã estou pagando 50% do valor da sala de reuniões, exatamente porque eu sei que o grupo não tem chance de voltar atrás, e eu quero assegurar que a gente não tenha nenhuma percalço, né? Lógico. É isso aí. Então, minha sugestão, não sei se o Paulo concorda, é o seguinte, dá um prazo para todo mundo, Paulo, até amanhã, final da tarde. Quem não entrou, até não entra mais. Aí não viaja mais.
Aí a Porque gente vocês tem... têm que entender, fica impossível corrigir, quer dizer, ajeitar isso em cima da hora. Nós temos que ter tempo hábil. E voltando Então, a pedir ao então, seu Jorge, que se eu tiver só uma visita ao Ministério, eu tenho como encaixar lá com a empresa de transporte. Por quê? Porque eu tinha colocado inicialmente no orçamento com eles uma ida à embaixada. Então, se eu trocar, eu jogo para o Ministério e o custo fica o mesmo, entendeu? Foi o que eu pensei quando eu vi o seu Jorge falar de que a primeira reunião a gente vai fazer no Ministério. Eu digo, olha, eu acho que vai dar para manter o valor, porque eu só faço trocar a visita à embaixada, a visita ao Ministério. Pronto, as minhas coisas são assim. Então, só finalizando aqui. Então, nós temos 3 grupos com pendência de participação. O grupo do Itaércio, que são 3 pessoas, o grupo do Fernando, do grupo, enfim, lá do Tapajós, né? São 3 pessoas, e o grupo do Alexandre Zucatelli. Então, Alexandre, a gente precisa do teu esforço para confirmar até amanhã. Eu também vou pedir para o Fernando para ele confirmar até amanhã. E o Ari e o Luiz Avelino, se puder reforçar com o Itaércio, para ele explicar a situação, que é o limite amanhã mesmo. Exato. O Itaércio são 2 pessoas, é o Itaércio e o Eduardo Pauli. O Caio é independente, inclusive ele deve ficar no mesmo hotel que o senhor Remídio, que ele preferiu. Tá? Mas o Itaércio eu tenho até reserva no hotel Redmaston para ele, que ele pediu. Okay. Eu concordo que a gente tem que limitar mesmo até amanhã para definir todo esse rateio aí. Então, da minha parte, eu me comprometo que amanhã eu consigo responder durante o dia se a gente vai conseguir realmente compor aí essa aeronave para a viagem. E Alexandre, no teu caso específico, ainda tem a opção de ir via, no caso, ainda consegue vaga no voo de Boa Vista? Sim, nós ainda temos, até hoje, nós já tínhamos vaga no voo. Tá? Ok, tá bom, tá certo. Então, pessoal... naquele voo que sai... Só um minuto, Belisário. Para esclarecer o Alexandre, tem um voo, esse voo que está com vaga é justamente o que sai de Boa Vista direto para Georgetown, tá, Alexandre? É um voo mais prático, porque não vai ter que fazer aquele deslocamento até Letten. Então, assim, se chegar em Manaus, embarca nesse voo e vai direto para Boa Vista. Então, pessoal, então está aberto para perguntas e para comentários adicionais. Quem quiser, fique à vontade, por favor. Eu ainda quero dizer uma coisa. No voo de Letten, eu estou tentando fazer bloqueio nas 3 bilhetes que nós pedimos reembolso, que são as pessoas que desistiram de ir. Então, também eu devo ter amanhã vaga no voo de Letten para quem preferir fazer Letten, Georgetown, Letten. Então, se haver a situação de outras pessoas entrando, eu tenho como encaixar num dos 2 voos. Ótimo, excelente. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou passar para os comentários finais do Paulo do Sureste para terminar. Eu acredito que a reunião foi muito produtiva. Fica definido, então, na minha opinião, que realmente amanhã conclui todos os participantes para definir os rateios e também, se possível, até sexta ou segunda-feira, passar para a gente toda a programação, né, para divulgar. Não, a programação, eu combinei com o Sureste, a gente vai terminar até sexta-feira. Sábado, no máximo, a gente manda para todo mundo. Porque quarta-feira, Alexandre, o pessoal já vai estar embarcando. É o meu caso, muita gente já vai estar embarcando, já vai estar em trânsito. Tá ótimo, excelente. Desculpa, segunda-feira. Então, Paulo, seus comentários finais. Tá bom, gente, eu também estou bastante motivado. Eu acho que foi um sucesso o número de pessoas que nós conseguimos reunir, da qualidade, né, dos nossos associados,
quero enaltecer, mais uma vez, essa integração com a Câmara de Comércio Brasil-Guiana, liderado pelo Remídio, foi fundamental, porque enriqueceu a missão, acrescentou pessoas de grande valor, e a experiência dele também é fantástica. Eu costumo dizer, ele foi um dos que abriu essa picada para a Guiana, né? Ele que desbravou um momento fundamental aí de muitos anos, uma luta de muitos anos. Então, acho que essa integração da Câmara de Comércio Brasil-Guiana, da Panamazônia, e aqui eu quero realmente fazer um agradecimento especial ao Sureste, sabe, gente? Acho que todos nós devemos aí enaltecer o Jorge, que eu chamo de Jorge, na verdade é a versão em português do nome dele. Ele está sendo fantástico não só na questão de organizar a questão da agenda local, mas principalmente para a entidade. Ele disponibilizou lá um espaço que vocês vão conhecer, ele já mandou algumas fotos aí para... Eu já estive lá pessoalmente algumas vezes, o Belizar já recebeu as fotos. É muito bom para a entidade, é muito bom para a organização, né, para a nossa entidade como instituição, ter um escritório como vamos ter lá, né, à altura, e num excelente local, com boa infraestrutura, e nosso nome num banner, né, Associação Panamazônia, lá é como se estivesse botando a nossa bandeira, efetivamente, a bandeira, né, da instituição, cravando lá em Georgetown. Então, isso eu acho que é um marco muito importante, e essa missão vai coroar esse trabalho que, se Deus quiser, nos próximos anos, será de grande desenvolvimento para todos nós, entendeu? De grandes oportunidades de negócio. No mais, aquilo que eu já tinha falado, eu estou à disposição pessoalmente, o Jorge, o Sureste também, o Belisário, todos nós estamos aqui para qualquer dúvida vocês mandarem, vamos estar juntos na terça-feira, né? E essa reunião com o governador vai ser já um início de um bate-papo de conhecimento. Vou acompanhar vocês aqui o tempo inteiro, né? Desde das refeições até o último dia, procurando dar todo o suporte possível. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Paulo, muito obrigado e parabéns. Mas só corrigindo, nós vamos estar juntos na segunda já. Na segunda. Terça nós já estaremos lá. Na segunda já estamos juntos aí. Que eu estou viajando daqui a pouco para São Paulo. Aliás, eu queria até fazer uma pergunta. Belisário, o Remídio, essa reunião de amanhã lá na Federação, eu estou aqui em Boa Vista. Que hora será? Eu acho que o Remídio saiu. Tá. Na verdade, eu vou mandar aqui uma mensagem para ele, porque eu embarco ao meio-dia para São Paulo e daí só volto para ir para a missão, entendeu? Já na semana que vem. Bacana, Paulo. Passagem com vocês, tá bom? Boa viagem, bom trabalho lá em São Paulo, bons negócios e parabéns pela iniciativa, pela organização do evento. Parabéns mesmo. Passo a palavra agora para o Sureste. Sureste, adianto meus parabéns, me soma as palavras do Paulo. Muito obrigado. Por favor, Sureste. Ok. Eu agradeço também ao Paulo pelas palavras. Ele acompanha, a gente anda muito aqui, ele acompanha nosso esforço, ele sabe da nossa linha de pensamento, qual é o nosso desejo. E eu acredito que o carregador de água nunca morre de sede. Então, eu sempre pensar de forma coletiva. Eu estou focado muito no desenvolvimento da Guiana, fronteira de Roraima, de Amazonas, e também, agora que sou delegado da Câmara Global de Líderes de Negócios, também um pouco global, né? De crescimento, e a gente procura apoiar os negócios individuais e sempre para ajudar. E mesmo que seja um país, ou um continente, ou uma cidade, uma comunidade, uma rua, uma casa, uma família, uma só pessoa, é uma satisfação muito grande. A gente está fazendo uma coisa sempre sem pensar muito na gente própria, né? Mas é isso, e eu estou muito feliz pelo que estou fazendo, estou bem tranquilo, e aqui eu estou de braços abertos, e aqui da Guiana também, pessoal tem uma esperança, uma expectativa, né, de uma boa recepção, e tenho certeza que vai ser muito bom aqui na Guiana. A única coisa que eu queria avisar ao Paulo, eu passei lá do Macê e não tinha café Juan Valdez, então não sei como que vamos fazer essa parte do café. Tá bom, tá certo. E também para avisar que hoje vai ter
São Paulo e Palmeiras, e vamos torcer aí para o Palmeiras, viu? É nóis. Boa noite para você. Boa noite. Luiz Avelino, quer fazer algum comentário final? Desculpa, eu tinha desligado o áudio. Não, só agradecer a vocês todos, a ti, Belisário, Paulo, Suresh, pelo convite. Eu gostei muito dessa experiência. A adrenalina sempre ajuda um pouco na gente. Conte sempre comigo, tá? Luiz Avelino, muito obrigado. Eu estou impressionado com a sua capacidade de organização. O Paulo já tinha me falado disso, e de fato eu tenho diariamente a gente está conversando, né, Avelino? E eu tenho acompanhado essa organização muito excelente do Luiz Avelino. Olha, pessoal, essa reunião ficou gravada. Então, daqui a pouco eu vou mandar o link para vocês e vou mandar o link também para os outros que não participaram, tá certo? Boa noite, então. Boa noite. Nos vemos, então, segunda-feira. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa viagem. boa noite a todos. Boa viagem, Boa noite. Paulo. Até logo.